Olá, bem-vindo de volta, caros heréticos, digo, caros buscadores do conhecimento totalmente autorizado, aqui do canal, a mais um episódio na saga da heresia do Horus, a lore do 30.000, o nosso passado do futuro. E hoje nós vamos continuar a falar do livro Falsos Deuses por Graham McNeill, o segundo livro na sequência da heresia do Horus. E no caso do livro de hoje é a parte 2. Se você já viu a parte 1, ótimo, vamos começar direto onde ela acabou. Se você não viu a parte 1, recomendo que veja antes, para não ficar boiando na história. Mas vamos lá. Conforme a gente viu no último vídeo, o Horus, nosso amigo, nosso querido Horus, que não faria mal a uma mosca, estava agora à beira da morte, envenenado por uma arma de, no caso, origem alienígena, mas nós sabemos aqui, eu e você, que na verdade era uma origem caótica, era uma coisa do imaterial, era uma arma com o poder de utilizar a energia do outro lado para criar um veneno específico que mataria o alvo, custe o que custar. E o Horus, apesar do metabolismo incrível de um primarca, estava morrendo com apenas uma ferida no ombro por essa desgraça de arma alienígena. E agora, sem ter o que fazer, os seus oficiais mais leais, que não queriam ver o seu comandante morto de jeito nenhum, fizeram algo condenável num império ateísta e que cultuava a tecnologia, a ciência e que todo mundo fazia as coisas conforme a razão. No momento que a água bateu na bunda, eles optaram por chamar um xamã local e fazer qualquer coisa de misticismo que podia dar certo. É basicamente a mesma coisa isso aqui, cara, que tu tem uma pessoa na UTI e tu tirar a pessoa da UTI e levar ela pra um curandeiro no meio do mato. É nesse nível de loucura que eles fizeram. Mas agora eles não tinham outra escapatória e o Horus foi colocado no Serpent Lodge, que no Templo da Serpente seria uma tradução legal para chamar isso aí, porque já tem a Warriors Lodge para não ficar alojamento da serpente. É do templo, um templo onde no local aqui as tribos do planeta de Daven consideravam esse lugar a morada dos deuses e, segundo a lenda, se alguém fosse colocado nesse templo, ele seria testado por esses deuses e caso a pessoa fosse considerada digna, em 10 dias ela voltaria curando qualquer tipo de doença ou aflição, incluindo a morte. O quê? Não pode ser. Pois é. Parece uma história da carochinha, mas eles não tinham para onde fugir. No caso, os apotecários, com a medicina futurística deles aqui, não tinham nenhuma resposta para o que estava matando o Horus, não iria dar tempo de voltar para o Imperador, e foi o que eles tinham aqui para fazer. Quem fez a cabeça deles nisso aí tudo foi o Cobrinha, o Erebos, um portador da palavra, um oficial dos portadores da palavra, um chaplain, que foi enviado junto com um grupo de portadores da palavra que é para fazer um intercâmbio, para se infiltrar e corromper a legião de dentro para fora. Malditos portadores da palavra, se não fosse por eles estava tudo certo. E aqui, agora nesse momento, o Erebus, junto com o xamã ritualístico ali local, terminou o ritual, as portas se fecharam e ninguém mais poderia entrar, e a porta só iria se abrir ou quando passasse 10 dias, ou se o Horus voltasse antes. E durante esse ritual, o xamã
cortou a garganta do Erebus. Ah, cara, que coisa legal, parabéns, Xamã já subiu no meu conceito. E o Erebus foi enviado para outro lugar, espero que lá ele queime, mas infelizmente não tá na hora dele morrer ainda. Tudo bem, ele agora fez um ritual ali no Erebus também, para que o Erebus ficasse à beira da morte, junto com Horus, e eles seriam levados pro mesmo lugar. Muito bem, eu sei que você tá louco para saber o que tá acontecendo lá, mas antes, vamos conversar sobre o que tá acontecendo lá fora. Do lado de fora da maciça pedra, da porta ali que tá fechando no templo, o pessoal tava puto. Os oficiais estavam discutindo. O Garviel Loken falou: vocês têm titica na cabeça. O que passou contigo, Ezequiel e Horus Aximonde? Eu sei. Nós temos que fazer tudo pra salvar o nosso Horus. Um Horus de verdade, não tu, Horus Aximonde. Ninguém gosta de ti. No caso, mas vocês estão condenando ele aqui. Que tipo de bruxaria é essa? Vocês acham que esse misticismo vai dar certo? Que palhaçada! Vocês sabem que o imperador demanda ciência e nós deveríamos ter colocado ele numa câmara de estase e levado de volta. E o Abaddon e o Horus Aximonde falam: não dá tempo. A gente pensou nisso também, não deu tempo. Se desse tempo a gente levava, pô. Não dava pra fazer isso. Então a gente fez o que pôde, porque nós amamos o nosso oficial comandante e nós vamos fazer de tudo para salvá-lo, diferente de você, Loken. E o Loken diz: vocês estão loucos por grief. Grief seria, não é remorso, luto. Vocês estão ficando louco por luto, porque eu sei que a perda é difícil, mas não é isso que o nosso Horus iria querer. E teve uma cisma que, entre os antigos amigos do Mournival, o Garviel Loken, completamente contrário a essa ideia insana, o Ezequiel Abaddon e o Horus Aximonde, com total certeza que eles fizeram o que podiam ter feito, e o Tarik Torgadon não gostou da situação mesmo. Ele era um homem muito honrado e leal, mas ele amava o seu primarca e ele faria qualquer coisa pelo Horus. Então ele entendia o que eles fizeram. Ele entendia que a Warrior Lodge fez uma votação e a maior parte votou em salvar o Horus. Então ele concordava, ele não apoiaria essa ideia, ele votaria contra se ele estivesse lá, mas aqui ele entendeu o porquê deles ter feito isso, então ele não vai julgar, mas mesmo assim teve uma cisma entre o lado que é mais relacionado à honra, à ideia fanática do culto imperial, que tudo que é misticismo tem que acabar, e o outro que era mais leal ao Horus do que essa ideia imperial. E isso que vai ser importante mais pra frente. Deixe isso na cabeça, porque vai voltar depois. E falando nisso, o Garviel Loken, lembre-se que ele tinha um relembrador, e esse relembrador, que era um bêbado chato que ninguém gostava, ele fez vários relatos e coisas agora que era meio chato, uma verdade inconveniente. Como assim? Lembre-se que quando o Horus estava mal, eles atropelaram e mataram um monte de civis e eles não se importaram com nada para tentar salvar o Horus, e com isso, os relembradores, a maioria ficou calada porque sabia o seu lugar, mas aquele bêbado poeta chato que o Garviel Loken tinha como o seu relembrador pessoal, não porque ele gostava dele, mas porque ele falava o que ele pensava, ele começou a escrever coisas que baixavam e ofendiam e diminuíam os Astartes, porque ele mostrava que os Astartes também eram falhos e que os Astartes não se importavam com os humanos. Isso aí não vai ser legal, isso vai voltar depois para incomodar ele. Enquanto isso, o Tarik Torgadon também estava, como eu vou te explicar, protegendo uma relembradora. Porque nesse momento, cara, a tensão tava no máximo. Qualquer coisinha que irritava os filhos do Horus, eles iriam querer cair pra porrada. Por quê? A sensação de impotência é a pior coisa que existe. Como assim?
não a impotência que você está pensando, seus seguidores da Nash, a impotência de não conseguir resolver um problema e o Horus está doente. E o que tu vai fazer? Nada. O teu comandante, o teu primarca, seria como se fosse o pai para eles, está morrendo e tu não pode fazer nada. E tu só quer culpar alguém, tu só quer descontar a tua raiva em alguma coisa. E qualquer irritação iria ser um motivo para uma briga. E ali, nesse acampamento improvisado que estava sendo montado agora, porque eles fizeram tipo toda uma mini cidade ao redor ali daquele templo para ficar protegendo Horus, uma relembradora chamada Eufrate Kila. A Eufrate, ela era devota do deus imperador. Como assim? O Logar Aurelian, o primarca dos portadores da palavra, ele escreveu o Letício Divinatus, meio que uma bíblia do imperador, e que descrevia o que tu deveria fazer para idolatrar e adorar e ser leal ao deus imperador. Claro, o Império não quis isso aí, baniu o livro e tentou impedir, mas assim como tudo que é banido, começou a espalhar mais rápido. E no caso, a Eufrate Kila era uma devota do deus imperador, especialmente depois que ela passou perto da morte, enfrentando uma criatura demoníaca. Agora, ela tinha certeza que o imperador existia, ela viu o imperador falar com ela, e ela ninguém ia tirar da cabeça dela que o imperador era um deus, nem mesmo o próprio imperador se falava pra eu não sou um deus, ela não ia se tocar. E o Tariq Torgadon, vendo ela ser bulinada ali no acampamento, eles queriam bater nela porque ela tava lendo esse livro e tava idolatrando o imperador. Ele falou, parou com a palhaçada, não vai ter esse tipo de violência aqui, eu sei que tá todo mundo tenso, mas não, porque o Tariq é um cara muito, muito leal, e realmente aquele aquele matar os relembradores, o pessoal que tava ali de curioso, eu sei que curioso é chato, mas também não precisa matar. Quando o Horus estava doente, ele achou que foi exagerado também, ele não gostou disso, e agora ele protegeu a Eufrate Kila meio que para compensar a situação e levou ela de volta para a nave. E agora, a bordo do Espírito de Vingança, a nave mãe do Horus, onde os oficiais ficam, ali também havia um outro relembrador chamado Kirill Cinderman. Eu não achei nenhuma imagem dele em desenho, tem algumas imagens geradas por IA dele, então eu botei essa imagem gerada por IA. Desculpa, vou queimar uns 2 incensos pro Omniscience e fazer 2 vezes a cantiga de 10 horas do filho do Omniscience, por ter cometido essa heresia tecnológica. Mas aqui, nós temos uma imagem ali, que seria visual, do Kyrian, toda imagem é visual, né? Mas do Kyrian Cinderman, um outro relembrador e Eufrate Kila estavam na nave. E por que é interessante esse pedaço da história? Porque eles estavam procurando a verdade. Como assim a verdade? Havia alguma coisa errada com esse tal de Erebus, cara. Todo mundo já estava suspeitando um pouquinho dele. Não era normal o que estava acontecendo ali. E o Erebus, ele estava presente quando aquela espada especial foi roubada. Ele estava presente nesse planeta de Davin quando ninguém mais viu, quando ele veio antes pra cá. Ele pode ter trazido a arma. Então tinha muita gente suspeitando dele. Não muita gente suspeitando dele, mas o próprio Horus já suspeitava que o Erebus era meio que uma cobrinha. E o Lokan, não o Logar, que é confuso, ele achava que o Erebus era do mal, né? Parabéns, o cara é inteligente, mas ele não tinha uma prova eficiente com isso ainda e ele estava procurando o Erebus, mas o Erebus estava dentro do templo, então ele não conseguiu achar ele para descontar a raiva. E agora, na nave, o Kirill e a Eufrate Kila estavam na biblioteca. Fazendo o que na biblioteca? Procurando textos antigos, da onde existiam textos na biblioteca do Horus da Terra Antiga, e
vários desses textos estavam em uma linguagem decifrada, codificada, que eles estavam tentando decifrar. E o Quirrell começou a olhar as imagens que Eufrite tirou do Erebos, e a língua que estava escrito nas tatuagens do Erebos era a mesma de alguns desses livros antigos, e essa língua que tinha nele era meio que a mesma linguagem do livro de Logar. E agora, tendo as palavras do livro de Logar, ele começou a pegar o que era cada coisa e ele começou a traduzir um desses textos antigos naquela mesma linguagem escrita nas tatuagens do Erebos. Não faz isso, Quirrell. Não vai dar certo. Por quê? Esse não era uma coisa que tu queria traduzir, era um livro muito arcaico, da época da Terra, se não mais antigo. Então, esse livro continha palavras e encantamentos caóticos, e conforme... só um adendo, antes de falar o que aconteceu quando ele fez isso aí, por que o Horus tinha uma biblioteca com essas coisas? O primeiro presente que o imperador deu para o Horus era um livro da ciência mais exata que existe, astrologia. Peraí, tu não quer dizer astronomia? Não, astrologia. E no caso, ele tinha ali as constelações, incluindo a constelação de Centauro. E o Horus se identificava como Centauro? Não é isso. Ele se identificava como que a constelação de Centauro representava para aquela época, os cavaleiros arqueiros, as unidades de elite da época. Ele considerava que ele era um guerreiro de elite e que essa era uma mensagem do imperador para dizer que ele era a maior arma da humanidade, e ele achava isso muito legal, e ele tinha uma certa coleção ali de coisas da Terra e de história. E com isso, porque os primarcas têm muita sede de conhecimento, e como eles são filhos do imperador, eles vão poder pegar qualquer coisa que eles quiserem. Então ele conseguiu aqui um acervo bem impressionante de coisas históricas antiguíssimas da humanidade e da época da Federação, quando o ser humano foi para as estrelas, e da época sombria da tecnologia, incluindo livros que ele não conseguiu traduzir, ainda bem, mas esses livros estavam aqui. Por isso que eles estão traduzindo agora, só para te entender. Tem toda essa parte de que o Horus fala do presente do imperador, que eles consideram uma arma de elite. É legal, é umas coisas divertidas. E também, nesse tempo aqui que eles estão ali discutindo isso, é porque, aparentemente, tudo que está acontecendo foi previsto. Ué, como assim? Parece que o Horus existir, o imperador, os primarcas e tudo mais, tinha uma profecia que foi enviada para o ser humano antigo e se perdeu na história. Essa profecia foi levada por alienígenas para o Egito. Então as pirâmides, o cara tava certo. Aliens total. Stargate sabia o que falava. E o Horus era o quê? Era um aviso que o Horus ia vir para destruir tudo, se toca, pega, Só que o Eldari, por ser extremamente idiota e não conseguir entender que o ser humano vive, na época, 50, 60 anos, e o Eldari vive para sempre, eles não se tocaram que se tu mandasse a mensagem muito tempo atrás, depois de um tempo o ser humano ia perder a mensagem. A gente não consegue nem receber um telefonema e passar o que a pessoa falou. Imagina uma mensagem através de séculos, não vai dar certo. E se perdeu totalmente o que era aquela história do Horus que os egípcios receberam dos alienígenas, porque eu acho que eles nem entenderam o que o alienígena falava, então, Por isso, a profecia dessa destruição causada pelo Horus
acabou se perdendo na história e eles não conseguiram identificar, mas eles iam tentar e procurar nesses livros desconhecidos, já que afinal talvez estivesse ali a resposta dos seus problemas. Muito bem, então o Kirill Sinderman, utilizando a base das tatuagens do Erebus com as imagens que o Fritz Killa pegou, começou a traduzir aquele livro totalmente benigno e normal, e conforme ele foi traduzindo as palavras, ele começou a ficar hipnotizado pelo livro e ele não conseguia mais parar e ficou meio que um ciclo vicioso e ele começou a traduzir mais e mais e mais e o livro começou a se apoderar das suas mãos e dos seus músculos e ele estava fazendo aquilo sem nem pensar e não conseguia parar de jeito nenhum. Nesse momento, por que isso estava acontecendo? Simples. Esse livro é um artefato caótico de rituais de invocação. No momento que ele começou a fazer isso, uma pessoa despreparada, sem nenhum ritual de proteção, o caos, a energia caótica, começou a vir para o nosso mundo através dessas palavras de poder. E com isso, a energia caótica começou a se autossustentar e dominar o que está ao redor e controlou o corpo dele e continuou usando ele para invocar mais energia caótica, porque é isso que o caos é. O caos é tipo uma bactéria, eles vão devorando até não poder mais. Então mais e mais e mais caos vindo dali, até o momento que uma manifestação caótica começou a aparecer dentro da nave. Nesse segundo, a Fritz Killa, que estava ali perto, fisicamente tirou o Kirill de cima do livro e tirou a caneta que ele estava escrevendo. E agora, parou aquele negócio, mas aquela energia caótica começou a se autossustentar e daquela energia caótica surgiu uma abominação, uma criatura horrível, um demônio. E ali, eles não sabiam o que era, né? Mas invocou uma criatura menor do caos que começou a lançar bolas de energia e destruir as coisas ao redor e estava tentando matar todo mundo. Felizmente para eles, a astropata da nave estava perto. Os astropatas são os psíquicos sancionados extremamente potentes, mas eles têm uma certa noção de que existe criaturas do outro lado que querem destruir e devorar tudo. Mas só quando tu passa pro outro lado, não aqui. E enfrentar uma criatura demoníaca, tipo, aqui, isso não existe, isso não é uma coisa normal para ela. E quando ela começou a enfrentar a criatura, ela não tinha noção do que ela conseguiu defender ali e salvar a vida dos relembradores. Mas a criatura era muito poderosa e ela não conseguiu banir. Então, mesmo uma psíquica sancionada da nave não conseguiu derrotar o monstro, e o monstro agora veio para devorar os três. No momento que a criatura começou a correr com seus dentes e garras para matar eles, a Fritz puxou a sua aquila, uma aquila, um símbolozinho imperial de prata. Ela tirou do pescoço ali, levantou e olhou para a criatura em defiance, que seria em português em desafio, e falou o seguinte: em nome do imperador, eu te expulso. E a criatura começou a gritar, gemer e se contorcer. Ela esticou aquilo e falou de novo: em nome do imperador, eu te bano. E a criatura, a energia caótica dissipou, a criatura sumiu e o dia foi salvo. E nesse momento, a Fritz Killa
puf, caiu no chão e entrou em coma. O que tinha acontecido ali? Na época, ninguém sabia, ninguém imaginou o que era isso aí. Isso, meus amigos, é um milagre. Como? Como assim, para Lorde? Milagre? Tu não falou que o imperador não é um deus? Como é que pode isso aí? Simples. Ela acredita que o imperador é um deus. Ela acredita fortemente que o imperador é um deus. A certeza e a confiança e a fé dela no imperador é maior do que o medo. Nesse momento, a fé dela no deus imperador virou um escudo contra a energia caótica, e o imperador, nessa época, estava destruindo as forças do caos, e a mera menção do nome do imperador conseguiu ser um antídoto para o caos, fazendo com que a criatura perdesse a sua energia e dissipasse de volta para o inferno da onde ela veio. E agora era demais para pobre Elfrithkila, uma humana normal, ali ter recebido toda essa energia do imaterial nela. Isso exaustou o seu corpo e ela caiu. Na época ninguém entendeu bulhufa do que tinha acontecido, mas aqui eu e você, a gente sabe o que aconteceu. Então é isso aí. Houve um pequeno milagre aqui dentro, graças à fé dela no Deus Imperador. E aqui vem uma grande discussão. Se nessa época do 30.000 já existia uma espécie de entidade no imaterial da ordem anticaótica que representa essa imagem idealizada do Deus Imperador, não sei dizer. Provavelmente sim, mas estava iniciando nessa época e hoje no 40.000 é bem mais potente. Mas só uma história legal, que nem tudo que acontece só com super soldado é massa, às vezes as coisas que acontecem com os humanos também é legal. Mas agora chega de enrolar, eu quero saber como é que tá o nosso Horus. Bem, feito o ritual ali no planeta e mandado o Erebus junto com ele, o Horus acordou em um grande local tranquilo, com gramados, e ele olhou aquele gramado e falou: então eu estou no céu, é isso que é o paraíso. Ele olha aquela sensação de calma e paz que não dura muito tempo. Logo, acontece umas coisas meio viagem. Ele é atacado por uns lobos que representa os Luna Wolf. Aí de repente tem um rio, e nesse rio tá vindo um corpo, e esse corpo é do Astra Sedianos. O Astra Sedianos, quem é o Astra Sedianos? O Sedianos, cara, ele era o oficial que morreu no primeiro livro. Você lembra do livro anterior, naquele falso império que o Horus enviou um oficial do Mournival para fazer diplomacia e entrar em contato pacífico com aquele falso império, e lá eles mataram o diplomata dele. Pois é, o Astar Sedianos era o diplomata que o Horus escolheu, e ele escolheu ele porque ele era o seu favorito. Não diz para os outros Astarte, mas o Astar Sedianos é top dos top, era o melhor de todos. E o Horus gostava mais dele, só que agora ele morreu e ele estava aqui junto com o Horus. E aí ele convence o Horus a escapar daqueles lobos, e eles agora entram em um lugar diferente. Junto com os Sedianos, ele entra numa grande cidade colmeia. Nessa cidade colmeia, os Sedianos começam a explicar o que aconteceu. Os Sedianos veio aqui a pedido das entidades do outro lado.
E o Horus fala: o que tu tá falando? Não existe nada do outro lado. O Sedianos fala: não, meu senhor, não é verdade. Eu represento as criaturas que vivem no imaterial, nesse vasto oceano de energia. Elas são inteligentes, meu senhor. Elas têm capacidade de pensar, planejar e autocepção, e elas querem te mandar uma mensagem. O Horus então fala o que elas dizem, e os Sedianos diz: eles querem levantar a mão para o senhor em paz. Eles representam harmonia, paz, e desse lado eles só querem viver e deixar viver. Eles não têm nada contra as coisas da nossa realidade, e eles estão aqui porque o malvado, o monstro, o terrível imperador está destruindo a nossa cultura woke, o nosso está destruindo as entidades desse lado com o seu plano maléfico. E o Horus diz: o que tu tá falando? O imperador tem um plano maléfico para matar as criaturas do outro lado, e essas criaturas não representam nenhuma ameaça. E aí os Sedianos diz: não é isso, meu senhor. Elas são criaturas muitas vezes agressivas, mas existem poderes aqui extremamente fortes e inteligentes, e é esses poderes que eu represento. E aí, os deuses do caos começaram a se comunicar com o Horus e explicar para ele a situação, e eles vieram para mostrar para ele uma uma premonição de que o malvadão do imperador veio para destruir tudo. E o Horus ali, né, não tem nada para fazer mesmo, vai escutar o que eles têm a dizer. No caso, os Sedianos e ele agora estão numa gigantesca cidade colmeia, e essas criaturas falam para ele que isso aqui é o futuro. O quê? O futuro? O Horus olha ao redor. É uma cidade terrível. É uma atmosfera opressora, assustadora e sombria. Tudo ali é decorado com caveiras, anjos macabros olhando para baixo, botando os seres humanos que andavam em gigantescas linhas em direção a uma construção central. Cara, isso é uma melancolia, uma tristeza. Aquilo parecia um templo para a morte. Era um negócio horrível. E as criaturas disseram: esse é o futuro que vai acontecer se por causa do seu trabalho, Horus. E o Horus diz: impossível, 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 impossível. Eu estou lutando pelo imperador, por uma humanidade melhor, uma humanidade que vai viver bem, uma humanidade que vive na tecnologia, que vive com qualidade de vida. E isso aqui não é o que eu estou buscando, e não é o plano do imperador, e não é o que nós estamos fazendo. Mas aí que vem a beleza de tudo. As criaturas não estão mentindo, elas estão falando a verdade. Porque se tu mente para um primarca, ele vai saber, ele vai entender. E as criaturas pediram para ele ver esse futuro com os próprios olhos. Então o Horus fica um tempo perdido, os Sedianos desaparece, e o Horus fica ali sozinho naquela multidão, e ele começa a ser arrastado por um monte de gente que está indo na direção de uma construção gigantesca. O Horus entra naquela construção, ele chega perto, né, no pátio na frente, e ele vê que aquilo é um enorme templo, uma espécie de catedral gigante com milhares e milhares de pessoas. Aquele planeta inteiro parece, na verdade, um templo feito
para idolatrar. Idolatrar o quê? O que essas pessoas estão adorando nesse templo horrível? E na frente do templo, ele vê 10 estátuas, 9 delas ao redor de uma estátua maior central, e as pessoas estão indo ali e adorando e louvando aquelas coisas. O que é aquilo? Ele tenta olhar, mas as imagens estão um pouco distorcidas no começo, e ele tenta entender o que são aquelas estátuas. E como Horus é um ser extremamente inteligente, ele começa a entender o que o artista representava naquelas estátuas. Era uma representação dos seus irmãos, dos primarcas, e existiam 9 deles ali. Ao redor do imperador, ele viu o Rogaldorn, o Vulcan, o Guilliman, os Sanguíneos, o Corvo, meu Deus do céu, me fugiu, o Jegetaya Khan, poxa, é que me fugiu o lobo, cara, o Leman Russ, meu Deus, eu falei Leman Russ hoje 3 vezes, mas tudo bem, o Leman Russ no caso, e finalmente o Lion. Então, agora, ele havia visto ali ao redor de uma imagem central gigantesca, e quando ele olhou a imagem central, era o imperador. O quê? As pessoas estavam idolatrando meu pai? Não, isso é absurdo. Ele olhou a imagem e ele falou, não, isso aí não é nem o imperador, por favor, feio pra caramba. O imperador que eu conheço é bem mais carismático e dinâmico. Essa imagem parece uma coisa opressora e tirânica. Não, isso aí não é o meu pai. Mas não podia ser outra coisa. E ele começa a pensar consigo, por que só 9? O que está acontecendo? Por que tem a estátua do Rogaldorn e não tem a minha? Por que tem a do Vulcan e não tem a minha? Por que tem a do Guilliman e não tem a minha? Por que tem a dos Sanguíneos? E eu já falei que não tem a minha agora. Ele começou a ficar um pouco puto. Por quê? Qual a razão de eles não estarem idolatrando o maior dos primarcas, o melhor dos melhores, aquele que o próprio imperador colocou para comandar a grande cruzada, o War Master, o mestre de guerra do imperador, o que levou a vitória à humanidade? Por que os irmãos dele estão ali, mas ele não? E ele começou a ficar muito puto com isso. Tudo bem, ele entende que o Conrado Curse não vai ganhar uma estátua, mas cara, o Mortarion podia ganhar uma estátua, o Fulgrim com certeza um cara muito honrado, todo mundo gosta, pergunta pra 10 homens, de 10 homens todos eles vão gostar dele. Então não tem sentido nenhum. Ou alguns dos irmãos dele não tá ali, mas principalmente porque ele não tá ali. E aquilo deixou ele muito enfurecido, porque parece que ele queria aquilo. Ele começou a tipo... É que os primarcas têm um ego grande demais, entendeu? E esse ego grande demais, ele vendo os seus irmãos sendo idolatrados e ele não. Sabe quanto dá um chocolate pra uma criança e pra outra não? A criança vai querer o que a outra quer. Digamos... Tem uma criança aí com 10 brinquedos, a outra não tem nenhum. Tu pega um brinquedo que aquela criança não tá brincando e tu entrega pra criança que não tem nenhum. A criança que tá com 9 brinquedos agora vai querer o daquela que tu entregou. Mesma coisa. O Horus, cara, quando ele viu aquela situação, ele percebeu que no fundo ele queria um pouquinho ser idolatrado também, reconhecido e lembrado pelos seus feitos heróicos, e não está sendo idolatrado doía onde realmente machuca, no ego, na honra do Horus. E ele começou a pensar explicações, porque o Horus, diferente de alguns outros primarcas, tipo Sanguíneo e o Conrado, não viam o futuro. Então isso é a primeira vez que ele viu um futuro. Como? Tipo, ele estava tentando fazer de um jeito lógico. Por que isso chegou assim? E ele chegou à única conclusão, é que o imperador estava com inveja dele. O quê? Sim, o imperador colocou ele aqui numa tarefa
impossível. Ele colocou ele aqui para falhar, e o imperador queria ver ele falhar, e eventualmente o imperador iria sumir com ele e esquecê-lo. E o Horus, porque não fazia nenhum outro sentido o futuro ser daquele jeito, e aqueles que eram contra isso aí foram aqueles primarcas que o imperador eliminaria, e aqueles que eram a favor do imperador e seu plano maléfico e da mentira dele iriam estar ali. Só podia ser essa, porque não faz sentido nenhum outro jeito. E ele começou a achar que o pai dele mentiu, o usou e iria descartá-lo, e ele iria ser esquecido, enquanto seus irmãos traíras menores que ele iriam ser lembrados e idolatrados pelos feitos que ele conseguiu. E, cara, isso aí deixou o Horus, não vou dizer emputecido, porque foi mais do que emputecido, e isso começou a corroer ele por dentro de um jeito, porque ele estava tentando achar uma lógica naquele futuro e não tinha como. Seria mentira? Aí que tá, não é. É verdade, as criaturas falaram a verdade, ele sabe que eles falaram a verdade. E por que isso? Porque o imaterial é a morada da mentira, da enganação e do golpe. Então, todo mundo sabe que o imaterial, na verdade, é o Paraguai. E agora ele tava aqui puto. E ele queria resolver isso de algum jeito, cara. E na cabeça dele a única explicação é que ele tinha sido traído pelo seu pai, que o imperador mentiu e que ele iria ser usado e jogado fora. E isso é o que plantou a semente da corrupção no nosso caro Horus. Porém, no momento que o Horus estava chegando nessas conclusões, de repente aparece os Serdianos ali naquela multidão para falar com ele e aquela imagem, aquele futuro começa a ficar distorcido e uma grande e forte presença no imaterial aparece na frente do Horus. Inicialmente a imagem não é uma figura de luz assim, que ele não consegue distinguir o que é, e a imagem fala: lembre-se quem você é, Simba, digo, Horus. E essas palavras, cara, deixaram ele mais puto. Por quê? Ele lembrou quem ele era. Ele era o segundo no comando. Ele era uma ferramenta, um guerreiro do imperador, um peão do imperador, nada mais do que isso. Ele iria ser usado, taxado de falha e de vilão e jogado fora. Isso é o que ele era, e essa mensagem veio com a melhor das intenções. Magnus, o Ciclope Vermelho, Slaanesh gosta, mas foi presente. No caso, Magnus veio fazendo um enorme ritual, trazendo uma mensagem do imaterial para o seu irmão. Quando Magnus sentiu que o Horus estava em perigo, ele fez um ritual e foi pelo imaterial, quebrando barreiras para chegar no seu irmão. E conforme o tempo passou um pouquinho, a imagem do Magnus começou a ficar mais nítida. Quando Magnus apareceu, os Serdianos que estavam ali perto do Horus, a máscara dele saiu. Aquela imagem que era os Serdianos desapareceu e mostrou que na verdade era o Erebus que estava servindo de guia e levando o Horus nessa viagem espiritual. Isso também deixou o Horus bem nervoso com esse cobrinha, e agora definiu pro Horus que o Erebus era um grandíssimo traidor, duas caras, e que tentou mentir para ele. Isso espero que volte para morder o Erebus mais cedo ou mais tarde, mas por enquanto também não é o tempo dele. E agora
estava numa situação. O Magnus de um lado e o Erebus de outro, e o Horus no meio. No caso, o Magnus dizendo: Horus, sai dessa, eles estão te usando e te enganando, não entra nisso aí. E o Erebus falando: meu amigo Horus, ele está cego, o imperador não é aquilo que parece. Eu estou aqui amando do meu senhor, eu não queria enganá-lo, meu senhor, mas o Logar achou que ia ser o ideal, e ele tentou desviar a culpa pro Logar, e o Logar pediu para eu trazer essa mensagem e levar o senhor para conhecer as criaturas do outro lado que estão pedindo a nossa ajuda. O Magnus fala calado, língua de cobra, e ele tenta matar o Erebus, né? Infelizmente o Magnus falha nisso também, mas não deu certo. E o Horus diz: parou com a palhaçada. E no caso, o Horus disse: quieto, Magnus, quieto, Erebus. Eu não sei qual dos dois está com a razão, mas aquele futuro não vai acontecer. Eu não vou deixar, e eu vou fazer o meu próprio futuro com blackjack, prostitutas e heresia, e quem estiver no meu caminho estará contra mim. E o Horus então deixa os dois e continua a viagem sozinho. Nesse momento, lá fora, ao redor daquele templo da serpente, 9 dias haviam se passado, e no começo do próximo dia, a porta abriu. Muitos já tinham perdido a esperança, mas havia se formado um complexo de meio que uma cidade improvisada ao redor, onde tinham milhares de Astartes e pessoal civil e militar que estavam esperando o que ia acontecer com o Horus e protegendo o perímetro. E quando o Horus sai de lá, ele sai 100%. Que momento feliz, que momento alegre. A macumba deles ali deu certo e o Horus voltou normal, como sempre foi, né? Não sei se você já viu o filme Pet Sematary, né? O que volta, volta mal. Pois é, e agora o Horus voltou, e quando ele voltou, todo mundo ali começou a conversar, cumprimentar: parabéns, meu senhor, eu sempre soube, nunca duvidei. Aí ele vira pro lado e paga uma moedinha pro cara do lado porque ele tinha postado que o Horus ia morrer. Mas no caso, o Horus sai dali, faz umas brincadeiras aqui e ali, bem humorado, super educado, gente finíssima. É o Horus que todo mundo conhece. O Horus não mudou nada. Que bom, que tudo dá certo quando dá certo. Fim, a heresia acaba por aqui, todo mundo continua feliz, não é mesmo? Não, óbvio que não é mesmo. O Horus sai dali com uma fachada. Ele representa por fora seu mesmo Horus, mas por dentro, aquela ideia de ser esquecido, de ser abandonado, de ser usado e descartado, estava corroendo ele por dentro, e ele teria que fazer um plano para impedir aquele sombrio futuro que o seu maléfico e tirano pai havia planejado para a humanidade. Isso não deveria acontecer de jeito nenhum, e ele faria o possível para impedir. Bem, ele sabia que o único jeito de impedir esse plano maléfico do imperador seria derrotando o imperador. E aqui tá. Até esse momento, o Horus era um cara legal? Sim, o Horus era um cara legal. Mas até esse momento, o Horus sempre teve a teoria de que tu não podia deixar um mundo pior do que ele era quando tu chegou. O Horus sempre teve a teoria que a única guerra boa era uma guerra rápida. Então ele fazia, no caso quando ele precisava planejar um ataque, um combate, ele planejava para ser o mais violento e brutal possível, para que a guerra acabasse o quanto antes, porque depois que houvesse paz, ele poderia melhorar muito a vida das pessoas. Então o Horus, mesmo que precisasse fazer uma coisa de violência, ele tentava ao máximo ser do bem. Porém, para ele,
a verdadeira guerra boa era a guerra mais rápida possível. E no caso, quando ele mostrasse as cartas na manga que ele estaria enfrentando o imperador, o único jeito disso não levar a uma guerra civil gigantesca que poderia levar à extinção da humanidade pela própria mão dela. E no caso do Horus, nesse aqui, né? Mas para evitar uma extinção da humanidade, ele precisaria decapitar o Império e proclamar que o sonho da verdade imperial iria continuar com ele no comando o quanto antes. O único jeito seria enfrentar o imperador. E para isso, ele iria precisar de aliados, ele iria precisar de um plano. Alguns dizem que as atrocidades que o Horus fez aqui depois é porque o caos já entrou na cabeça dele. Outros acham que não. Outros acham que é porque ele logicamente chegou à conclusão que o único jeito de acabar isso aqui com menos sangramento e violência seria da forma mais brutal possível. Então eu quero evitar sangramento, por isso eu vou fazer sangrar muito para que não sangre depois. Na cabeça dele faz sentido. E agora o Horus iria planejar a sua heresia, enfrentar o imperador e acabar impedindo aquele terrível futuro que ele havia visto como verdade. E aí vem a beleza disso tudo. Os deuses do caos não mentiram pro Horus. Tu não consegue mentir pra um Primarca. Não vai dar certo. Eles vão saber que tu tá mentindo. E no caso, eles falaram a verdade. Esse é o futuro mesmo. Eles mostraram o que vai acontecer. Só que eles não disseram, eles omitiram, eles evitaram da informação de dizer pro Horus que o que vai causar esse futuro é o Horus enfrentar o imperador. Essa é a beleza de tudo. Essa é o plano infalível dos deuses do caos. É mostrar uma meia verdade. Eles não estão mentindo, mas eles não estão falando toda a verdade. E essa omissão de informação é que vai levar o Horus ao erro. No caso, ele está agindo conforme o planejado, conforme as cordinhas dos deuses do caos. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro de tudo, o Horus precisa garantir a lealdade dentro de casa. No caso, a própria legião dele. Haviam pessoas extremamente leais ao imperador e haviam pessoas extremamente leais a ele, e isso deveria ser selecionado. Ele participou e foi em uma das reuniões da Lodge, a reunião informal dos oficiais e de vários pessoal de todas as patentes desse alojamento de guerreiros. O Horus chegou e disse: eu sei de tudo. Eles falaram: você sabe de tudo, senhor. Ele falou: eu sei de tudo, eu vi o histórico de pesquisa do computador de vocês. Aí todo mundo ficou ali com a cabeça baixa. E ele falou o seguinte: vocês são leais a mim. Ele: sim, meu senhor, nós iremos morrer por você. E ele disse: ótimo, eu exijo total lealdade. E agora, aqueles membros dessa Warrior Lodge, a maioria pelo menos, o Ezequiel Abaddon e o Horus Aximundi, estão com certeza nas forças do Horus. O Garviel Loken, que não era parte daquele Warrior Lodge, era todo certinho e honrado e defendia a verdade, não se importava com algumas coisas que eles se importavam aqui, como tipo não fazer os Astarte parecer mal. Ele não dançava a mesma música, ele tá fora de tom, ele não vai poder ficar. Nós vamos ter que dar um jeito de eliminar esse cara, ou pelo menos tirar ele da jogada. O Garviel Loken e as forças dele, não dá, não tem como. Eles são muito leais ao Imperador, e entre escolher entre o Imperador e o Horus, eles vão chamar o Horus de traidor e lutar pelo Imperador. Então não dá. O Garviel Loken e as forças leais a ele, não. E quanto ao Tariq Torgadon, o Tariq Torgadon nós não sabemos ainda. Por quê?
ele é extremamente leal ao Horus. Ele gosta do Horus, ele faria tudo pelo Horus. Porém, ele é um homem honrado, então talvez a honra dele fale mais alto e ele se recuse a manchar essa honra a pedido do Horus e se vire contra nós. Então o Tariq Torgadon era uma incógnita, não sabíamos o que fazer nesse momento com ele e vamos deixar ele nessa incógnita? Não, a gente tem que resolver isso, o Horus está pedindo pra gente resolver. Então a Warrior Lodge vai testar a lealdade do Tariq Torgadon ao Horus e a causa da sua rebelião, que nesse momento ninguém sabia. Como eles vão fazer isso? Com uma jogadinha política. No caso, existiam forças humanas, a Solar Auxilia, que lutava junto com as legiões, e o oficial de mais alta patente dessa Solar Auxilia, que era o Hector Varvaros. Os nomes aqui na heresia do Horus é terrível, mas o Hector Varvaros era um oficial veterano aqui, e ele exigia justiça para aqueles inocentes mortos no incidente ali do hangar que ocorreu quando os Luna Wolves atropelaram o pessoal civil. E enquanto a justiça não fosse feita, ele estava enchendo o saco. Ele estava ameaçando mandar uma reclamação para a Terra para dizer que isso aí foi absurdo e para punir a legião do Horus, o que não podia acontecer. Então eles tinham que oferecer alguma coisa para ele, para que ele considerasse que a justiça foi feita. E ele estava incomodando, e ele batia sempre nessa tecla, e ele não se tocava que não, o Astarte não vai se responsabilizar pela morte de um inferior, porque eles estão aqui entrando para heresia, e eles estão começando a se considerar mais do que a humanidade. E o Hector Varvaros, então, era uma pedra no sapato do Horus e dos filhos do Horus agora, e ele também iria precisar ser resolvido. Mas primeiro, vamos lidar com a situação do Loken. E o Tariq Torgadon foi chamado para a reunião do Warrior Lodge, aquele alojamento dos guerreiros, aquela reunião secreta, e ali o mestre do alojamento conversou com ele e explicou a situação. As forças humanas estão exigindo que alguém responda pelos crimes de homicídio e nós concordamos, a Warrior Lodge votou, todo mundo concorda que o Garviel Loken deve se responsabilizar por esses homicídios e deve receber a sentença que for que os humanos quiserem, e com isso nós vamos manter a honra dos filhos de Horus e do Horus salva. Quem fez aquela carnificina foi por causa da afobação e do erro de um oficial. E esse oficial nós vamos dizer que foi o Garviel Loken, e ele vai ser provavelmente executado. Justiça foi feita, a Solar Auxilia não vai mais encher o nosso saco, e nós vamos matar dois problemas com uma pedrada só. Quando eles falaram isso aí, o Tariq Torgadon puxou uma faca e disse: não, isso é mentira, eu não vou mentir para salvar a honra da legião e botar uma pessoa honrada, um cara irmão de batalha, na linha de fogo. Não. Nós devemos assumir o erro e eu não quero mais falar sobre isso. E na Warrior Lodge, o líder da Lodge falou para ele o seguinte: saiba que se você fizer isso, você ou está conosco ou você está contra nós. Ele se recusou a responder e o Tariq Torgadon saiu da reunião. Então, meus amigos, o que isso quer dizer? O que está acontecendo? O Tariq Torgadon não vai botar o Garviel Loken no fogo e ele vai se manter honrado a seu irmão de batalha e a verdade, mesmo que essa verdade seja ofensiva para eles e que manche um pouco a honra dos filhos de Horus, porque
Como eu disse, o defeito deles é o orgulho. E nada pode rebaixar eles. Que eles não conseguem, eles não aceitam. Então isso aí é uma falha do Horus e dos filhos. Eles são inseguros com essa questão de orgulho. Então eles queriam botar o cara no fogo para salvar a imagem pública da Legião, o que não poderia acontecer, e o Tariq Torgadon se recusou. Então agora a lealdade do Mournival estava definida e o Mournival estava realmente dividido. Não que importasse muito, porque depois que ele voltou, o Horus praticamente não falava mais com ninguém. Ele às vezes falava com Ezequiel Abaddon ali, com o pequeno Horus, bem raro, e em geral ele estava macumunando alguma coisa. Ninguém sabia ao certo o que era, mas ele estava refletindo e pensando num plano grandioso que causaria imensa devastação na galáxia. E com isso, durante essas intrigas ali ocorrendo dentro da Legião, teve que tudo parar, porque plot device, ironia do destino, eles encontraram um fragmento da humanidade com tecnologia bem semelhante à do Império. Como assim? Eles encontraram um fragmento da humanidade que conseguiu ficar em alguns planetas, chamado Auretian Technocracy. O que é uma tecnocracia? É um governo baseado em capacidade técnica. Como assim? Digamos, o ministro da ciência é um cientista, o ministro do comércio é um comerciante, o ministro da educação é um professor, entendeu? Tem que ter alguém na área, e é um local que valoriza extremamente ciência, tecnologia e lógica. A tecnocracia não se baseia em emoçãozinha fraca, e sim na fria certeza matemática das coisas. Muito bonito isso, inspirador. E essa tecnocracia parecia ter preservado vários STCs, os Standard Template Construct. É meio que uma mistura de supercomputador com impressora 3D, uma máquina que consegue fazer e reproduzir tecnologia da época de ouro da humanidade. E eles tinham a capacidade de produzir armaduras de energia no mesmo nível que as imperiais, armas semelhantes às armas Bolter e veículos bem semelhantes em capacidade do que o Império utilizava nesse momento. Por que isso? Porque as forças do destino, Deus do caos, estavam treinando as suas forças para lutar contra outros super soldados. Eles precisariam estar acostumados a enfrentar outras coisas com o mesmo nível de armadura e poder de fogo que eles têm. Então, essa Auretian Technocracy seria o melhor campo de treinamento para as forças da heresia. Obviamente, o Horus, chegando lá, pediu uma diplomacia, pediu para que seja enviado dessa Auretian Technocracy para eles um representante para que eles possam negociar a entrada deles no Império. Então foi enviado um emissário dessa tecnocracia junto com alguns soldados de elite. Esses soldados de elite, utilizando armaduras de energia e armas bem semelhantes às armas Bolter, só que quando eles estavam aqui na reunião do Horus, nenhum dos soldados estava levando munição na arma. Todas as armas estavam ali só para mostrar, e eles também não carregavam nenhuma munição no corpo. Eles foram ali realmente numa coisa totalmente diplomática e desarmados. Enquanto isso, o Horus foi para a reunião com uma pistola e uma espada de energia e com seus soldados de prontidão.
Chegando ali, o emissário começou a conversar com ele e o emissário começou a explicar: que bom que vocês estão aqui, nós achávamos que éramos os últimos da humanidade e agora sabemos que nós temos irmãos e que a nossa tecnologia foi preservada. E o Horus dá um sorrisinho: sim, a tecnologia foi preservada, bela armadura que vocês têm, isso aí veio da onde? E ele fala: das STCs, com certeza vocês também têm armadura de energia, vocês sabem dos padrões de construção padrão, né, que é o programa ali que foi deixado pelos nossos ancestrais da Terra para permitir a colonização das estrelas e que fosse desenvolvida a tecnologia de forma rápida e eficaz. Nós temos as STCs, assim como vocês. E aí o Horus dá mais um sorrisinho e o cara levemente movimenta o bastão na mão. No momento que esse cara levemente movimenta o bastão de andar dele na mão, porque ele é mais velho, o Horus puxa a pistola Bolter, aponta na cara dele e pum, dá um balaço e despedaça aquele emissário em 1000. Nesse momento, os soldados ali da Brotherhood, da Irmandade, que são esses soldados de elite que estão ali enviados para fazer só meio que uma coisa formal ali para levar o emissário, foram massacrados por tiros de Bolter dos super soldados que estavam ali junto com o Horus. E o que foi a versão oficial? A versão oficial é que esse emissário estava carregando uma arma escondida no bastão, uma arma raríssima, que é uma arma em miniatura, capaz de emitir um laser de alta potência apesar do tamanho da arma, e que ele usaria para tentar executar o nosso Horus numa tentativa de assassinato. Quando essa mensagem foi espalhada, virou a verdade universal e gospel, ninguém podia falar nada contra, e é isso aí, deu. E os oficiais do Horus tiveram acesso à cena. No caso, o Garvel Loken, ele chegou lá e ele viu que esses soldados dessa Brotherhood estavam sem munição. Por qual a razão deles tentar assassinar alguém e não ter nenhum tiro no pente? Não faz sentido. Eles estavam aqui de forma meramente ilustrativa, de uma forma completamente de representação diplomática, e eles não apresentavam ameaça nenhuma, porque se fosse um assassinato, tu iria imaginar que eles estariam com armas para tentar fugir, ou pelo menos uma bomba na nave para estourar e destruir a nave de dentro para fora, algum tipo de sabotagem ou coisa assim. Mas não, eles estavam todos aqui completamente desarmados. Não faz sentido nenhum isso aqui ter sido uma tentativa de assassinato, mas não era hora de questionar. Havia uma guerra para lutar e o Horus não parou aí. Ele chamou então o Tariq Torgeddon e o Garvel Loken e falou para eles: meus caros, vocês dois são muito bons, eu vou querer vocês na ponta da ofensiva, vocês vão lutar e vão lutar bastante lá embaixo, numa posição extremamente honrada, puxando o combate. E agora começou a luta. Os Filhos de Horus é uma legião absurdamente potente, comandada pelo seu primarca. Eles começaram uma campanha de destruição e devastação que essa tecnocracia nunca viu. Mesmo assim, graças à tecnologia avançada dessa tecnocracia, eles conseguiram lutar não de igual para igual, principalmente quando os Astartes estavam próximos. A violência, a força de um Astarte era muito superior a um humano utilizando armadura de energia, mas eles conseguiram segurar os avanços e atrasar a conquista desses planetas em 9 meses. Em 9 meses foi luta pós-luta, uma luta absurdamente violenta, travada contra essa tecnocracia. Mas os Filhos do Horus não lutaram sozinhos. O Horus, no caso, coincidentemente, tinha ajuda. Uma expedição amiga veio para lidar
com isso aí. Não sei se o Horus chamou eles, ou eles simplesmente sentiram que aqui tinha uma boa briga, e eles vieram pra cá. E quem é que veio? O Angron e os Devoradores de Mundo. O Angron e os Devoradores de Mundo agora começaram a dizimar e matar aquela resistência dessa Brotherhood ali, desses soldados de elite, e eles começaram a lutar e conquistar planeta após planeta, até que por final apenas a última fortaleza, a base central dessa Brotherhood, estava viva no último planeta dessa tecnocracia, e ali iria ocorrer a invasão final. O Horus, então, botou seus queridos e extremamente confiáveis oficiais na linha de frente. O Garvel Loken e Torik Torgeddon iriam ser a ponta da lança na invasão daquela gigantesca fortaleza arcaica. E a tecnologia daquela fortaleza era impressionante. As muralhas de aço cicatrizavam como se fosse um tecido vivo. Tu atirava tipo uma bomba grande ali, causava um buraco e o buraco fechava rapidamente. Foi necessário o poder de fogo combinado dos Devoradores de Mundo e dos Filhos de Horus em órbita, bombardeando de terra, atacando um ponto específico da muralha, para fazer uma brecha grande o suficiente para a muralha não conseguir cicatrizar, e eles conseguiam invadir de forma rápida. Quando isso aconteceu, o Angron, que no caso tava puto, porque tá sempre puto, falou o seguinte pro Garvel Loken e pro Torik Torgeddon: comam minha poeira, seus desgraçados, a vitória é minha. Ele então deu a ordem para os Devoradores de Mundo invadir primeiro, e o Angron, na ponta da lança, subiu a brecha. Porque a tecnocracia tinha a vantagem de estar lutando ali, essa Brotherhood agora, numa posição defensiva incrível, mas o Angron agora, depois desse bombardeio e destruição, tinha alguns minutos de brecha antes da tecnocracia conseguir reforçar aquele ponto. Eles rapidamente invadiram aquilo ali. Porém, mal sabia eles que durante o bombardeio, o pessoal da tecnocracia, sendo extremamente inteligente, colocou uma armadilha quando os World Eaters estavam profundamente na brecha e várias das suas unidades já estavam dentro. Ocorreu uma detonação, não uma explosão de fogo que nem aqui, isso aqui é meramente ilustrativo, e sim uma bomba gravitacional. Por alguns segundos, a gravidade do planeta inverteu. As pedras, as rochas, as ruínas daquela devastação do bombardeio e os Devoradores de Mundo foram arremessados no ar vários metros de altura, e depois a gravidade inverteu e puxou todos eles pro buraco e jogou eles com uma força imensa, e sobre eles umas toneladas e toneladas de rocha, pedra, metal, e eles ficaram soterrados. Aquele ponto de invasão foi destruído. Qualquer força que enfrentasse uma bomba desse tipo iria ficar completamente paralisada. Porém, aqui não é uma força qualquer, são Astartes. Os Filhos de Horus, liderados pelo Garvel Loken e pelo Torik Torgeddon, não iriam dormir em serviço. A brecha foi perdida ali pelos Devoradores de Mundo, mas não por eles. Eles agora continuaram avançando na brecha sem medo de morrer, e eles tomaram as posições dentro da fortaleza em pontos altos antes que a Brotherhood conseguisse enviar um contra-ataque, porque o plano era o seguinte: causar essa explosão, fazer o inimigo ficar em choque e depois reposicionar um contra-ataque e impedir o inimigo de tomar a brecha até que a muralha se feche sozinha. Não deu certo para eles isso aí, e agora as forças dos Filhos de Horus estavam dentro da fortaleza, e independente do que eles fossem fazer, a derrota
era inevitável. Até essa aqui é a imagem do começo do livro. Achei interessante, tem umas imagens legais. Então botei a imagem aí porque ela é desse momento. E agora eles estão ali lutando nessas toneladas de ruína em cima dos corpos dos devoradores de mundo. Toma Angron, seu idiota. E eles estão invadindo e dominando a fortaleza. Nesse momento, foi enviado uma tática extremamente avançada da tecnocracia e dessa Brotherhood que lutava ali, que eles aprenderam com as forças de elite da França e eles se renderam. No momento, então, eles baixaram as armas, a matança acabou e agora eles haviam se rendido pro Garviel Loken e pro Tarik Torgadon, que aceitaram a rendição. O Horus então fez o seguinte: não, a rendição vai ser feita para o oficial mais alto da Guarda Imperial, que foi mandado aqui nessa missão, não só para mim, mas eu vou querer que a Guarda esteja presente nesse triunfo e nessa linda vitória e incrível campanha. E assim, ele mandou uma delegação lá para baixo, em que iria receber a delegação de rendição dessa tecnocracia da Brotherhood ali nessa última fortaleza. E tava tudo bem, tava todo mundo amiguinho, até que de repente começa um grito maníaco lá debaixo dos escombros, e de lá sai o Angron, puto, machucado, mas puto, e ele vem na direção daqueles civis ali que estavam se rendendo, e ele começa a matar e cortar e tirar pedaço e matar todo mundo, e ele vai matando um atrás do outro, e o Angron perdeu as estribeiras, né, novidade. E agora a tecnocracia tipo, se rendeu ali, voltaram a pegar em armas e começou um tiroteio. E aí começou uma troca de tiro pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E tipo, já tava dentro da fortaleza. Então foi uma vitória, um massacre na verdade, daquele pessoal que estava se rendendo. Mas agora a campanha acabou e foi tipo... absurdo. Isso aí é uma violência totalmente desnecessária. E aqui tu vê a total mudança de plano do Horus, que não queria mais aceitar a diplomacia ou rendição. Ele queria uma conquista brutal, rápida e total. E agora, depois desse evento, olha só que coincidência incrível. Se lembra do Hector Varvaros, o maior rank oficial da guarda, que tinha sido enviado aqui nessa missão de paz para aceitar a rendição? Pois é, nesse tiroteio final, ele morreu por um tiro suspeitamente de bolter. Mas acontece, né? Um fogo amigo às vezes no meio de um tiroteio. Né? Quem é que pode impedir que um Astarte sem querer errou a bala e acertou o amiguinho da guarda que tava ali parado sem fazer nada, né? Quem é que pode dizer isso? Então, infelizmente, o Hector Varvaros morreu. O cara que estava suspeitando e incomodando os filhos de Horus pedindo por justiça não estava mais no jogo. Se lembra daquele autor protegido pelo Garviel Loken, o Ignácio Carcassi, o poeta, que começou a escrever e falar mal dos Astarte por ele ser absurdamente agressivo e não se importar com seres humanos? Pois é, ele aparentemente se suicidou com uma motosserra elétrica e com vários tiros de bolter. Que pena, né? Acontece. E ele havia também morrido. Oficialmente ele se matou por arrependimento pelo que ele escreveu e por trair a causa da humanidade. E se lembra, Petronella, que o Horus conversou e falou umas verdades que não era interessante sair para o Império Geral. Pois é, ela sem querer querendo caiu da escada e quebrou quase todos os ossos do corpo, incluindo o pescoço, e morreu, tadinha. Acidentes acontecem. E no caso,
o Magard, o guarda-costa pessoal dela, não tinha mais agora a missão de proteger ela. Coincidência que a lesão de uma escada é bem parecida com o espancamento de alguém utilizando a armadura de energia com a força desse cara, né? Coincidência, piscadinha, mas sim, foi ele que matou. E no caso, agora, ele era um fiel devoto do Horus, e todos aqueles que se opunham ao Horus estavam morrendo em rápida sucessão, e o plano estava a todo vapor. No caso, o Horus, nesse momento, já tinha o apoio do Logar Aurelian, que o Erebus falou para ele que o Logar realmente apoiava ele desde o princípio, e que o Logar havia visto a verdade, e por isso que ele veio para passar a verdade pro Horus. Então o Logar estava junto com ele. Ele tinha o Angron. Quando ele falou pro Angron que aqui tinha uns mundos que ele poderia massacrar, ele já ganhou o Angron. E o Horus até diz: o Angron nunca foi o mais inteligente e o mais afiado dos Primarca. E o Angron falou: e ele falou: Angron, eu preciso de você para me ajudar. O Angron falou: e ele falou: Angron, nós temos que derrotar o Imperador. O Angron falou: eu gosto de bater. Ele falou: sim, Angron, bater. Então agora o Angron estava do lado dele também. E com as STCs que ele pegou aqui, ele conseguiu adquirir a lealdade de alguns grupos dos mecânicos, que seria essencial para sua missão principal, porque sem o suporte dos mecânicos, ele não teria munição e equipamento necessário para fazer uma guerra total. Com isso, a semente da heresia havia sido plantada, e agora o Logar vai apoiar os Ultramarines em Quel'Th. O Leman Russ vai receber uma ordem especial para lidar com o Magnus de um jeito um pouquinho diferente da ordem que o Imperador enviou, porque o Imperador queria que o Magnus levasse ele para a Terra. Pois é, o War Master vai fazer uma leve edição nisso aí, porque ele desrespeitou o Tratado de Niqueia. Ele é um perigo que deve ser eliminado, e ele vai fazer outros planejamentos para adquirir novos aliados e para preparar o lançamento da sua maior operação, a grande heresia em Estivan, a grande traição e o início da heresia do Horus. Vejo vocês no próximo. Tudo de bom, e lembrem-se, o Imperador protege.